Boa noite a todos, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez e nos deu de presente. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele e louvemos o nome do Senhor. Eu convido você nesse momento a se unir a nós para ouvir a palavra de Deus. Deus reservou esse tempo para ministrar o teu coração. E nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor. Feche os teus olhos. Se possível, feche os teus olhos. Junte-se a nós e vamos orar. Deus, nós oferecemos a Ti esse encontro, esta celebração. A Deus, prepara, Senhor, nesse momento o coração de cada pessoa. Prepara a mente, Senhor. A Deus, a cada um que vai estar, Senhor Deus, recebendo, tomando parte desta ministração. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade e que possa falar a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero nesse momento, antes da leitura da palavra, saudar e acolher as minhas ovelhas da nossa IPI em Feira de Santana e assim saudá-las com a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar as minhas ovelhas do nosso campo missionário em Serrinha. Também o nosso abraço e a saudação às minhas ovelhas, às nossas ovelhas, na nossa congregação em Capela do Alto Alegre. Um abraço ao missionário, à sua esposa e às suas filhas. Mas também eu quero saudar você, seja aqueles que estão em Salvador, os que estão na ilha em Jiribatuba, os que estão nas cidades da nossa Bahia, pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Falamos a partir daqui, de Feira de Santana, mas eu creio que Deus nos deu esse instrumento, Deus nos possibilitou para que você que se conecta conosco, onde quer que seja edificado, seja abençoado. Então, abra o teu coração, abra os teus ouvidos, peça ao Senhor para falar com você, diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, e eu creio que Deus vai falar com você. Pega a sua Bíblia, se possível, vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo 13, do versículo 17 ao versículo 22. Êxodo 13, 17 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus. Embora fosse o mais curto, Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão que guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Armados para guerrear. Versículo 19. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Palavra do Senhor. Deus, queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, fica à vontade na minha vida e através da minha vida, e fala aos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. E quero compartilhar com você nesse momento de que a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aqui o texto fala da saída do povo de Deus, da experiência da libertação do Egito e a saída pelo deserto rumo à terra prometida. Sabemos que já estamos saindo do deserto. Já conseguimos ver luz, o final do caminho, as vacinas já estão prontas. Agora a corrida é pelas vacinas.
Sabemos também que já passam de 400 mil, muito mais de 400 mil mortos no nosso país. Sabemos que o pior passou em que sentido, pregador? O senhor quer dizer que não tem mais pandemia? Não, não quero dizer isso. Eu quero dizer que já sabemos um protocolo, já sabemos que existe vacina, já sabemos que devemos usar máscara, já sabemos que devemos então lavar as mãos ou usar álcool gel, manter a distância, já sabemos então que temos que nos cuidar, enfim, porque o susto inicial, porque a noite escura, quando não havia vacinas, quando não tinha perspectiva do amanhã, enfim, não havia clareza da esperança, passou. Nós estamos no deserto sim, mas já começamos a ver então a saída do deserto. Nós estamos, na verdade, saindo do deserto. A perspectiva agora é vencer, é alcançar a vacina. Eu não sei então como você chega agora para ouvir essa palavra, mas eu quero dizer para você que é comerciante, que muitas vezes se preocupa com seus fornecedores, com os funcionários, com a sua família, com a sua manutenção, não desista. Deus continua sendo Deus. A você que é empresário, que também teve que demitir ou então está lidando para não demitir com muita dificuldade funcionários, honrar então os seus fornecedores, então conquistar novos clientes em tempo de crise, manter seus funcionários e sua família. Deus não mudou. Aqui nós encontramos sinal então visível, concreto da presença de Deus. De dia, a coluna de nuvem que ia de fato com o povo protegendo e conduzindo o povo no deserto. Essa coluna de nuvem que se manifestava durante o dia representava a presença de Deus, a proteção, Deus conduzindo o povo de Israel rumo à vitória, rumo justamente à terra prometida. E à noite, a coluna de fogo também representa aqui, no relato bíblico, representa Deus presente, iluminando o caminho, apontando o caminho e garantindo que o povo caminhasse de dia e de noite para atravessar o deserto. Deus não deixa o seu povo no deserto. Olha, não desista, não pare de crer. Há momentos na vida que plantamos com lágrimas. Sabemos que, mesmo tendo a visão da saída do deserto, já não estamos mais no início da caminhada. Nós já passamos daquele primeiro estágio desesperador, enfim. Pregador, o senhor quer dizer agora que está tudo resolvido? Não, não quero dizer isso. O que eu quero dizer é que nós não podemos dizer que estamos no primeiro estágio da pandemia. Agora precisamos olhar para frente. Precisamos aprender com toda a caminhada e enxergar a luz da saída do deserto. As vacinas, os protocolos, a vigilância, a prudência, sim, e nos agarrarmos no Senhor cada vez mais. É preciso então, como o povo de Deus, como homens e mulheres, que de fato sedentos de Deus, a você que tem fome e sede de Deus, confia no Senhor. Levanta a tua cabeça, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes e me pergunta, e ele perguntou então, de onde me virá o socorro? Mas ele tinha experiência com Deus. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só há vitória a quem luta. E aqui o texto é claro que Deus preparou o povo saiu do Egito pronto para guerrear. O povo entrou no deserto pronto para guerrear. E Deus então conduziu por um caminho mais longo para que o povo não retrocedesse. Pastor, é agradável o deserto? Não. Pastor, é agradável a tribulação? Não. Mas pastor, e no meio da tribulação Deus está contigo. Pastor, e no meio da dificuldade Deus está contigo. Deus não mudou. Olhe para os céus, olhe para a frente, creia, Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não retroceda, não desista. A vitória é daquele que luta, a vitória é daquele que crê, a vitória é daquele que persevera, a vitória é daquele que planta com lágrimas, planta com suor, planta com ousadia e perseverança e colhe no tempo de Deus. Olhe para a frente. Já atravessamos mais de um ano e estamos caminhando para chegar do outro lado desse deserto. Eu não sei como está a tua casa, como você tem lidado. Aguenta firme, tenha paciência com os teus filhos.
Filhos, tenha paciência com os pais. Irmãos, ame e tenha paciência uns com os outros. Marido e mulher, tenha paciência, compreensão, perdão e cuidado um com o outro. A luta vem, mas ela vai passar. Deus não permite uma provação além daquilo que nós podemos suportar. Aqui nós encontramos que o Senhor sabia que o povo ia enfrentar dificuldade, tinha que guerrear. Mas para o povo então não procurar facilidade e resolver voltar, ele levou por um caminho mais distante. Quantas vezes ao vento sopra contrário, as portas se fecham. Quantas vezes encontramos pedras no caminho, espinhos, palavras duras, palavras negativas, porta então que se fecha, enfim, enfrentamos enfermidades, enfrentamos muitas vezes o desemprego, enfrentamos muitas vezes a adversidade, a situação contrária. Não desista, Deus continua o mesmo. Só há testemunho para aquele que ousa crer. A Bíblia diz algo que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a demonstração de coisas que se não vê. Só tem experiência com Deus quem se lança no caminho da obediência e da perseverança. Porque como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, a tribulação, ela produz então a perseverança. A perseverança, ela produz então experiência. A experiência produz então esperança, e a esperança não falha, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Só tem história para contar quem vive. Só tem história para contar e testemunho quem crê e luta e batalha. Não retroceda, não desista, não jogue a toalha, não olhe para trás. Confia no Senhor. Confia no Senhor, Israel. Confia no Senhor, família. Confia no Senhor, homem, varão, mulher, varoa, jovem, adolescente, idoso. Confia no Senhor. O choro pode durar uma noite, um tempo, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, não te mostre fraco diante do teu adversário. Nós já enfrentamos muita coisa nessa pandemia. Eu sei que tem famílias que estão enlutadas porque perderam entes queridos. Nós não podemos negar isso. Nós não podemos tapar os olhos e os ouvidos e fingir que isso não aconteceu nem está acontecendo. Mas olhe para a frente. Entenda que o Deus que permite a tribulação, o Deus então que fere é o Deus que sara. O Deus que permite que a gente então entre no deserto, Ele caminha conosco pelo deserto. É Ele quem consola, é Ele quem sustenta, é Ele que é a nossa provisão. Eu quero dizer para você que quem é a provisão na tua vida é o Senhor. Creia nisso, você crê? Creia nesse momento, tome posse desta palavra. Porque a coluna de nuvem durante o dia era para proteger do sol escaldante. Aquele calor absurdo e aquele sol escaldante do deserto. Mas o Senhor então protegia, o Senhor disse: eu estou contigo, eu sou contigo. Lançai sobre ele as vossas preocupações, os vossos temores, as vossas angústias, porque é o Senhor quem cuida. Confia no Senhor. De que vale a vida sem o autor da própria vida? O que é a vida sem Deus? Senão dias que se passam e encerra em um descer à sepultura. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor sabem que o amanhã pertence a Deus. De que a esperança vive para todo sempre. De que Deus não falha. De que não há nada capaz de parar o agir de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Nem a morte, nem a vida. Nem anjos, nem principados, nada pode nos arrebatar dos braços do Pai. Portanto, confia do Senhor, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O choro pode durar uma noite, um tempo, a luta, a dificuldade, a sequidão, o deserto, enfim, a prova, a dificuldade, mas a alegria vem pela manhã. Dobra o teu joelho, clama, persevera, não desista. Se é milagre, tem a ver com o nosso Deus. Deus é Deus de milagre. Aquilo que é possível eu faço, você deve fazer. Mas aquilo que é impossível é milagre. Aquilo que está além de nós, a gente clama: Senhor, intervenha em meu favor.
vem em meu favor e muda a minha história. Senhor, vem sustenta, Pai, a minha sorte. Vem conduz os meus passos. Vem e guia a minha vida. Como eu estava a falar, o deserto do povo de Israel estava começando aqui. Mas o nosso deserto, nós estamos vendo a luz da saída. Nós conseguimos já contemplar a saída. Portanto, eu quero dizer para o povo de Deus, eu quero dizer para você que já disse sim para o Senhor Jesus, para você que fez aliança com Deus no nome de Jesus, que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, não desista no meio do deserto, não desista na travessia, porque já encontramos a saída, já conseguimos contemplar, porque é Deus quem capacita o ser humano, é Deus quem dá o espírito de ciência, a vacina já está às portas, já não estamos no primeiro estágio, já não estamos mergulhados no mar de incertezas, mas agora existe então certeza. Existe um caminho a trilhar. Aguenta firme, vigilante, olhos abertos, pé na estrada, confiante no Senhor. Continue honrando o Senhor e no tempo de Deus Ele te exaltará. Continue obedecendo o Senhor e Ele cumprirá na sua vida todas as suas promessas. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A hora final quem bate o martelo é Deus. Ele sabe até onde nós suportamos. Ele sabe até onde nós aguentamos. Portanto, nesse momento, se você chega com a demanda de família, coloque nas mãos do Senhor. Não desista da tua família, do teu esposo, da tua esposa. Ame, respeite, invista, ore, coloque nas mãos do Senhor, mas coloque primeiro a sua vida. A mudança precisa começar na sua vida. Às vezes nós queremos que o outro mude e aí encontramos dificuldade porque o outro não está percebendo isso, porque o outro não vê com os seus olhos, ou como você quer que ele veja ou ela veja. Mas se você disser, Senhor, muda-me, Senhor, mostra-me, Senhor, dá-me sabedoria e Senhor, me usa para ser um instrumento de bênção na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, enfim, na minha caminhada. Porque o Senhor é Deus. Se a tua demanda é nos teus negócios, que você coloque nas mãos do Senhor. Eu sei que não é fácil. Confia, Deus é dono do ouro e da prata. Você planta com suor, com lágrimas, mas vai colher com júbilo, com alegria. Se a tua demanda é de fato na tua vida relacional ou na tua existencial, pastor, eu tenho questionado sobre a existência, o sentido da vida, para que eu vivo, por que vivo. Eu quero dizer para você que o sentido da vida é Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero encerrar, nós começamos dividindo a partir da experiência do povo de Israel saindo do Egito, entrando pelo deserto, para falar de que nós estamos às portas de sair do deserto dessa pandemia. Para dizer o seguinte, aguenta firme, vigilante, porque Deus é quem nos mantém de pé. Quando a gente não aguenta caminhar, a gente diz, Pai, eu não aguento mais, me sustenta, porque Deus não permite uma prova além daquilo que nós podemos suportar. Esse é o tempo da gente testemunhar. Esse é o tempo de, como diz Tiago, você não diz que crê em Deus? Coloca a tua fé em prática, porque a fé sem obediência, a fé sem perseverança, a fé sem obras, ela é morta, ela é estéril, ela não tem sentido, ela não existe. A palavra de hoje, o deserto está afindando, mas a vida é um dom de Deus. Tudo passa, mas você precisa entender uma coisa, guarde o que tens, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque a saída do povo de Israel do Egito tem a ver com o cumprimento da promessa de Deus de libertar o seu povo, de materializar a promessa de uma grande nação feita a Abraão. Nós somos filhos da promessa. Jesus veio resgatar todo aquele que nele crê. Esse é o tempo do encontro com o Pai. Volte aos braços do Pai. A vida não encerra aqui. A vida é um mistério que vem do próprio Deus. Isso é possível entender o sentido dela, abraçando o próprio Deus, recebendo Jesus, que é a ponte, que é o elo, que é a porta que nos leva ao Pai eterno. Que Ele aplique o seu coração essa palavra. O deserto não é o fim, é uma passagem. O deserto é o lugar que aprendemos. O deserto
É um lugar que temos a oportunidade de valorizar as coisas pequenas da vida, porque as grandes são mais fáceis de serem reconhecidas. O deserto é um lugar também de reinventarmos, de olhar para nós e ver aquilo que é importante, aquilo que é necessário e aquilo que de fato é urgente. Jesus Cristo é urgente. Receba a dádiva de Deus, porque o deserto, ele está acabando. Mas a morada, ela não encerra aqui. Deus continua de olho em você e estendeu o braço poderoso para te sustentar, para te socorrer. Que Ele aplique essa palavra ao teu coração e que Ele então conceda a graça de você colher os frutos do arrependimento, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Visita essa pessoa agora, Deus. A Deus, limpa o coração, libera a paz à sua mente, ao seu coração. Dá ao Pai nesse momento renovo, a esperança, a fé, Deus, a alegria de viver. Visita os enfermos, repreende agora toda enfermidade. Repreende agora, Deus, tudo aquilo que gera morte, tudo aquilo que gera, Pai, dor, tudo aquilo que gera sofrimento, em nome de Jesus. Enfermidade bate em retirada. Em nome de Jesus, doença bate em retirada. Em nome de Jesus, recebe a cura. Pai, nós abençoamos agora esta vida. Abraça, Senhor Deus, agora esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, esse idoso. Libera o socorro agora, de cura, de libertação, de salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, nosso amado Salvador, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações, o poder, dons e ministérios do Espírito Santo de Deus repousa sobre vós, povo de Deus, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.